Vamos lá, gente. Hoje a gente inicia oficialmente o segundo trimestre, tá? E o segundo trimestre ele é dedicado a o cálculo algébrico. Essa é a cereja do bolo do sétimo ano, tá? A cereja do bolo do sétimo ano é a álgebra, tá? Trabalhar com equação, trabalhar com inequação. Esse é um dos principais conteúdos da matemática de modo geral, tá? Uma vez que vocês aprendem álgebra, vocês vão levar para a vida toda. Aprendeu álgebra agora, vocês vão levar isso para a vida toda. Sétimo ano, oitavo ano, primeiro, nono, segundo, ensino superior. Então, a álgebra, uma vez apresentada para vocês, ela vai fazer parte da vida de vocês aí pelo resto da vida. E aí, quem quiser alguma área aí de exatas, vai continuar trabalhando com a álgebra, tá? Então, entender cálculo algébrico é de vital importância. Quem está com o microfone ativado, por favor, desativa. A aula está sendo gravada, eu estou vendo ruído, tá? Então, como eu disse, a álgebra agora vai ser de fundamental importância. E aí tem a foto de dois matemáticos que têm contribuições importantes na matemática e na álgebra. O primeiro aqui da foto é o Mohamed Al-Khwarizmi. Ele é que vai dar o nome à palavra álgebra. É através de um livro dele que a palavra álgebra surge. E isso está lá no vídeo que eu postei no YouTube. Então, ele inicia, né? Na verdade, quem inicia mesmo é Diofante de Alexandria. Só que os trabalhos de Diofante de Alexandria são perdidos por causa de um incêndio, por causa da guerra lá, a queda do Império Romano. Então, muita coisa de Diofante se perde no processo, né? Ele acaba sendo aquele que teve uma boa ideia, mas as ideias dele não foi executada. Quem vai iniciar mesmo o processo é o Mohamed Al-Khwarizmi em um livro lá chamado Algebr, que significa restauração. E é essa palavra que vai dar origem à palavra álgebra, tá? E René Descartes, é o cara daí de baixo, ele é o que vai literalmente sintetizar todo o estudo da álgebra. Isso já vai ser lá por volta do século XV, XVI. Ele vai literalmente, né, formalizar a álgebra. É ele que vai definir a álgebra do jeito que a gente usa nos dias de hoje, tá? Então, você tem aqui o que inicia e você tem aqui aquele que dá a cereja do bolo para a álgebra. Então, a gente tem que entender o que é, de fato, a álgebra, né? Então, o que é a álgebra? Então, a álgebra... Tá bonitinha a letra aí, gente? Eu vou escrever com letra maiúscula, tá? Então, a álgebra vai ser o ramo da matemática, e aí é bom vocês copiarem isso no caderno, tá? A álgebra é o ramo da matemática que trabalha com, de modo geral, as equações, as funções e qualquer expressão em que letras assumem o lugar de números. E aí isso é muito importante porque essa é uma das principais características da álgebra. Letras assumem lugar de números. Tá? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo tranquilo aí, gente? Dá um alô aí porque eu não consigo ver vocês, não. Sim. Sim. Pronto.
qual é, gente, a principal característica da álgebra? A principal característica da álgebra é essa aqui, ó. Matemática, a partir de agora, vai usar letras. E as letras, elas vão representar números. Por quê? A álgebra, ela vai ser chamada, e aí vocês têm que anotar, a aritmética, né? É o ramo da matemática que trabalha com os números. A palavra aritmética vem da raiz latina aritmos, que significa número. Então, a aritmética trabalha só com número. Então, você vê expressão algébrica, você vê cálculo de perímetro, cálculo de área, são números ali, ou somados, ou multiplicados, ou elevados a uma potência, mas você só trabalha com números. A álgebra, ela tem uma abstração maior, né? E ela tem uma amplitude maior, porque a álgebra, ela vai trabalhar com letras, só que essas letras, elas vão representar números. Como assim? Eu vou criar uma regra específica, e essa regra, se valer para um número, vai valer se valer para aquela letra, vai valer para qualquer número, porque aquela letra é como se fosse um coringa. Se vale para aquela letra, vai valer para qualquer número. Então é por isso que a álgebra, ela é conhecida, a álgebra é conhecida como uma generalização da aritmética. Por que generalização? Ela vai criar uma forma que vai servir para qualquer número, tá? Então a gente tem que entender agora que a álgebra, né, tem um acentozinho aqui, a álgebra generaliza a aritmética. Beleza, gente? Então a álgebra é o ramo da matemática que trabalha com as equações, com as funções ou com qualquer expressão em que as letras ali assumam o papel de número. Então, se você vê uma letra assumindo o papel de número, você vai ter ali uma expressão algébrica. Vamos definir o que é expressão algébrica. Então, coloca aí no caderno de vocês o que seria uma expressão algébrica. Se eu estou usando o termo algébrico, gente, eu estou dando aí a ideia de que tem que ter necessariamente o quê? Tem que ter necessariamente o quê para uma expressão ser chamada de expressão algébrica? Alguém? Letra no lugar de número. Tem que ter o quê? Letra no lugar de Tem que número. ter letra no lugar de número. Letra no lugar de número. Tá? Então, o que é uma expressão algébrica? É toda expressão... Deixa eu apagar aqui, gente, porque só está saindo na caneta preta. É toda expressão que contém letras e números ou somente o quê? Toda expressão que contém letras e números ou somente o quê? Quem se arrisca? Letras. Ou somente letras. Ou tem letra e número, ou só tem letras. Nunca, nunca somente números. Se só tiver números, a expressão passa a ser chamada de expressão o quê? Numérica. Expressão numérica. Se só tiver número, é uma expressão numérica. Para ser uma expressão algébrica, tem que ter letras e números, tá? Para ser uma expressão algébrica, tem que ter letras e números ou somente letras. Beleza? Então aí tem uns exemplos básicos de expressões algébricas. Por exemplo, uma expressão muito conhecida nossa, eu acho que vocês ainda não têm um conhecimento disso,
É uma fórmula que calcula o IMC de uma pessoa. O que é o IMC de uma pessoa? É o índice de massa corpórea de uma pessoa, né? É a quantidade de gordura que a pessoa tem. E é esse índice de massa corpórea que define se você está abaixo do peso, se você está no peso ideal, se você está com sobrepeso 1, com sobrepeso 2, com obesidade 1, com obesidade mórbida, tá? Essa expressão é dada, o IMC de uma pessoa, ele é calculado assim, ó. Você pega a massa da pessoa, o peso dela, né, entre aspas, e divide pela altura dela elevado ao quadrado. Você está vendo que isso é uma expressão algébrica? Por que é uma expressão algébrica? Porque tem números aqui, ó. Eu tenho letras aqui que estão representando números. Então você percebe que eu posso calcular o índice de massa corpórea de qualquer pessoa. Eu só preciso saber o que dela? A massa e a altura. Então você percebe que essa fórmula vai servir para qualquer que seja a massa e para qualquer que seja a altura. Não serve só para um número específico, serve para qualquer número, né? Se eu quiser hoje medir o meu IMC, eu vou pegar hoje, minha massa hoje é 92 quilos e a minha altura é 1,84 m. Então eu vou substituir, meu IMC vai ser 96, né? Um exemplo aqui, no meu caso, o meu IMC aqui, meu IMC seria 96, né, que eu peso 96 quilos, dividido pela minha altura, que é 1,82 m ao quadrado. Então, se eu quisesse medir o IMC de Araripe, eu teria que fazer o quê? Pesar, né? Eu vou sempre usar a palavra pesar entre aspas, porque isso aí é um empréstimo. Eu vou medir a massa de Araripe e vou dividir pela altura de Araripe elevado ao quadrado. Então, esse cálculo aí é um exemplo de expressão algébrica, porque eu tenho aqui letras, ok? A letra M e a letra A, que estão representando números. Só que eu tenho outras expressões algébricas que não têm uma funcionalidade específica. Eu posso criar aqui, por exemplo, uma expressão 2x mais 4. Não é uma expressão que determine algo corriqueiro nosso, mas é uma expressão puramente matemática. Eu posso dizer, por exemplo, A mais B, ou então B menos M ao quadrado. Aqui eu tenho vários exemplos de expressões algébricas. Aqui, que eu vou tentar colocar de azul, vou colocar de vermelho. Menos 4 mais 5 vezes menos 1 mais 2, mais 3. Isso aí é um exemplo de expressão algébrica? Não. Não. Por quê? Não. Porque Porque não não tem apresenta números. letras. Não tem Não letras. apareceu nenhuma letra aí para substituir número. Não tem letra. Tranquilo, gente? Essas letras que aparecem para substituir números, elas vão receber dois nomes diferentes. Em alguns momentos, elas vão ser chamadas de incógnitas. E em outros momentos, elas vão ser chamadas de variáveis. Não confunda. Alguns autores de livros ainda insistem em usar essas duas palavras como se fossem sinônimos. Não são sinônimos. Incógnita é uma palavra de origem grega que significa desconhecido. Tá? A palavra incógnita, ela significa desconhecido. Ô, gente, papai, vou colocar aqui porque a borracha não está saindo. Desconhecido. E a palavra variável, a própria língua portuguesa vai explicar para você. O que é uma coisa variável? Que muda. Que muda. pode variar. Uma coisa que muda, uma coisa que varia, né? Professor, como é que eu vou saber se aquilo ali é uma incógnita ou é uma variável? É bem simples. Hipoteticamente aqui, eu posso lhe perguntar, ó,
Que número somado com 5 é igual a 10? Que eu represento assim, x mais 5 igual a 10. Que número somado com 5 é igual a 10? 5? Que número é? 5. Pode ser 6? Não. Pode Não. ser 7? Não. Pode ser 8? Não. Não. O único número que satisfaz essa sentença aqui, qual é? 5. 5. Esse 5 aí, ele está variando ou ele é fixo? Ele é fixo. Então, significa que esse x aí, ele não pode ser uma variável, porque o valor dele não pode ser diferente de 5. Qualquer outro valor diferente de 5 não torna essa sentença verdadeira. Ok, gente? Professor? Então, o que acontece? Agora, olhe para esse exemplo aqui, ó. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. 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 Senhor. Sim. Só um momento aí, gente. Eu fiquei com muita coisa pesada aberta ao mesmo tempo no computador. Corel, Video Scribe. Por isso que a borracha lá não estava funcionando. Tomara que eu não tenha perdido nada lá, viu, gente? Pronto, tá tudo aqui. Voltando. Então, todo mundo entendeu aqui por que esse x aí não pode ser variável. Confere? Agora, pense comigo aqui, ó. X mais 5 maior do que 10. Qual deve ser o número que eu substituo aí por x para que quando ele for somado com 5 seja maior do que 10? 6. Pode ser 6, pode ser 7. Um número maior que 6. Qualquer número maior do que 5, na verdade, né? Porque 5,1, por exemplo, mais 5 é maior do que 10. Concorda, gente? Sim. Então, o que a gente tem aí? Uma variável. Porque x aí pode assumir qualquer valor maior do que 5. Deu para perceber a diferença de variável para incógnita, gente? Sim. Sim. Então, incógnita é um valor fixo, não vai mudar. Só vai ser aquele valor, ou no máximo 2 valores, quando você for trabalhar com uma equação do segundo grau, que 2 raízes satisfazem, né? Mas os valores não são variáveis. E variável é aquela expressão em que x pode assumir qualquer valor, e não apenas um ou dois específico.
Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida até aqui, senhores? Então, voltando. A álgebra é o ramo da matemática que trabalha com equações, com funções, com inequações, ou com qualquer outra expressão em que letras apareçam no lugar de números, né? Expressão algébrica é uma expressão que contém letras e números ou somente letras, né? E aí eu dei um exemplo aqui de expressões que são famosas, né, que tem uma aplicação imediata, e de expressões que não são famosas, não calculam nada específico, mas não deixam de ser expressões algébricas. E aí aqui é uma principal característica, né, é você diferenciar o que é incógnita e o que é variável. A palavra incógnita vem do grego, significa desconhecido. E a palavra variável é nossa mesmo, significa aquilo que varia. Alguma dúvida aí, senhores? Tudo tranquilo? As expressões algébricas, elas podem aparecer ou escritas, bonitinho, já, pronta, ou a gente determina uma função. Por exemplo, todo mundo está conseguindo ver essa máquina aqui? A gente chama essa máquina de transformar. A gente chama máquina. O que é que essa máquina faz, gente? Alguém está vendo aí o que é que ela faz? Transforme em uma coisa em outra? Mas tem a programação dela aqui, ó. O monitor está dizendo qual é a programação dela aqui, ó. O que é que ela faz? Ela dobra o número e adiciona 3. Então, qualquer número que você jogar aqui dentro, ó, tá vendo aqui que é o número de entrada? O número vai entrar aqui na máquina, vai passar por esse processo e vai sair transformado. Eita, gente, tá travando tudo aqui, velho. Mas ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. Vamos supor que entrou. Eu vou colocar aqui, ó. Número de entrada. Certo? E número de saída. Observando essa máquina. O que é que essa máquina faz? O número que entra nela, ela dobra e adiciona 3. Tranquilo? Se entrar o número 4 nessa máquina, vai sair que número dela? 11. Por quê? 11. Ela vai dobrar o 4. Qual é o dobro de 4? 8. Mais 3, 11. Alguma dúvida, senhores? Vamos supor que entrou o número 6. Se entrar o número 6, vai sair que número dessa máquina? 15. 15. 15. Né? Porque vai dobrar. Qual é o dobro de 6? 12. Com mais 3, 15. Se entrar o número menos 3, vai sair que número dela? Menos 9. Menos 9. Menos 9? Ó, preste atenção, Nando. Dobra e soma com 3. Qual é o dobro de menos 3, Nando? Menos 6. Menos 6. E quanto é menos 6 mais 3? Ó, lembra que são sinais diferentes. Menos 3. A resposta é Menos menos 3. 3. Menos 3. A resposta é menos 3. Tá bom, Nando? Ó, Menos 2 vezes menos 3 mais 3. Dobra o número e soma com 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. Quanto é menos 6 mais 3? Lembra, sinais diferentes a gente nunca soma. Sinais diferentes a gente conserva o sinal do número que tem maior módulo e subtrai. 6 menos 3, 3. Entendeu, Nando? Os demais aí entenderam?
Se entrar o número menos 7, vai sair que número, senhores? 11. Menos 11, eu acho. Menos 11. Vamos fazer a conta? Ó. O que é que ele faz com menos 7? 2 vezes menos 7 mais 3. Certo? 2 vezes menos 7, menos 14. Menos 14 mais 3 dá quanto? Menos 11. Ok? Agora eu vou fazer o contrário. Vamos supor que saiu o número. Deixa eu ver aqui hipoteticamente. 21. Saiu o número 21. Para ter saído o número 21, que número entrou? 9. Qual? 9. Que número entrou? 9. 9. Como é que eu chego ao 9? Fazer operação inversa. Isso aí é você fazer a operação inversa. Ele não está adicionando 3? Você vai lá e subtrai 3. 21 menos 3, 18. Ele não está dobrando o número? Dobrar é fazer que operação, gente? Multiplicar. Multiplicação. E qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão. Então, em vez de você dobrar e somar, você faz as duas operações inversas. Você subtrai e divide. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Se sair o número 24, entrou que número? Bora do sétimo ano. Entrou 24. Saiu 24. Entrou que número? 10,5. 10 e quanto? 10,5. 10,5. Não fique pensando que só entra número inteiro e só sai número inteiro, não. Pode entrar número quebrado. Lembre que nosso conjunto maior hoje é o conjunto Q, ok? Conjunto dos números racionais. Deu para entender, gente, como é que trabalha aí? E se entrar o número X, vai sair que número dessa máquina? 2x mais 3. 2x mais 3. Porque independente do valor de x, o que eu vou fazer é a mesma coisa. Eu vou multiplicar por 2 e depois somar com 3. Você percebe que é isso aqui que é a álgebra? É isso aqui que é a generalização de tudo? Isso aí que dá a entender que qualquer que seja o valor de x vai valer, porque a máquina ela foi programada para transformar qualquer número. Não foi para transformar números específicos. Eu só vou transformar o 5 ou o 7 ou não. Ela foi programada para transformar qualquer número. É por isso que a álgebra ela é chamada de generalização da aritmética. Porque se valer para aquele número, para aquela letra, vai valer para qualquer número. Gente, alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Aqui a gente tem umas expressões que a gente vai transformar essas palavras em expressão algébrica. Como é que eu represento o quíntuplo de um número? 5x. 5x, concorda? Mas pode ser 5a também, não pode? Ou 5m, ou 5j. Quando eu não especifico o número que eu quero que você multiplique, você pode escolher qualquer número, tá? Agora, se eu falar o quíntuplo do número h, aí você tem que colocar 5h. Eu quero o quíntuplo do número j, aí você vai colocar 5j. Mas se eu falo o quíntuplo de um número, fique à vontade para escolher o número que você quiser. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Não.
Pronto. Não. Como é que eu represento o quadrado de um número? X ao quadrado? X ao quadrado. Ou H ao quadrado, ou M ao quadrado, ou, Z, ó. homenagem a mim, J ao quadrado. Beleza? Porque eu não estou dizendo qual é o número que você deve, qual é a letra que você deve elevar ao quadrado. Eu estou falando de um número qualquer, tá? Como é que eu represento a metade de um número? X sobre 2. X sobre 2. A metade de um número é ele dividido por 2. Pode ser Y sobre 2. Pode ser H sobre 2. Pode ser P sobre 2. Qualquer número dividido por 2, eu tenho a metade dele. Posso avançar, gente? Tem que ser necessariamente em frações? Pode ser assim também, ó. X dividido por 2. Era essa a sua dúvida? Sim. X sobre 2. Tanto faz. É a mesma coisa. Pode ser assim também, ó. A metade... Tá vendo aí? A metade de x. Em vez de eu colocar x sobre 2, eu posso colocar a metade de x. Tá bom? Você tem várias formas aí de representar quando se envolve fração. Como é que eu represento a soma de um número com 5? X mais 5? X mais 5. Pode X mais ser 5. M mais 5? Pode ser H mais 5? Pode. Tanto faz, né? Como é que eu represento o triplo de um número mais 4? 3x mais 4. 3x mais 4. Alguém dá um outro exemplo? Três h mais 4, pode ser? 3M mais Pode. 4. 3J mais 4. 3y mais 4. Em homenagem a Fernanda, 3f mais 4, pode ser? 3M mais 4. 3L Pronto. mais 4. 3l mais 4, tanto faz. O quíntuplo de um número menos 8, como é que eu represento? 5x mais 5x menos 8. 5x 5A menos 8. Ou 5m menos 8, né? Ou 5h menos 8. 5A menos 8. 5A menos 8. O dobro de um número menos 10. Como é que eu represento? 2x menos 10. 2x menos 10. X menos 10. 2x Ou Dois 2H H menos 10. Em homenagem a Fernando, 2F menos 10. Tanto faz. Né? Eu queria que meu nome fosse Xerxes. Eu gosto muito de usar X, mas meu nome não começa com X. Aí ficar usando J é chato. Se meu nome fosse Xerxes, ficaria mais fácil. Agora, olha aí um exemplo. A diferença... Gente, isso aqui é massa, ó. O que é diferença? Subtração. Subtração. Amo vocês, de verdade. Subtração. Toda vez que eu usar a palavra diferença, eu estou me referindo a uma subtração. Eu estou subtraindo quem? O dobro do número A e a terça parte do número B. Como é que eu represento isso aí algebricamente? 2A menos B sobre 3. 2A menos B sobre 3. B sobre 3. Você percebe que eu só posso usar aí agora A e B? Eu não posso usar X e Y? Porque eu estou te dizendo que eu quero o dobro de A menos a terça parte de B. Então aí é quase que fixo, né? Eu não estou falando de dois números quaisquer. Eu estou falando de dois números específicos. Tá? Como é que eu represento esse aqui? Ó? A soma do número X com a sua sétima parte. Como é que fica? X mais X sobre 7. X mais X sobre 7. A sétima parte de um número é o número dividido por 7. Então, se eu quero a soma do número X com a sua sétima parte, é X mais X sobre 7. Alguma dúvida, gente?
Professor, se na prova lá me atrapalhar e colocar y mais y sobre 7, aí eu vou pensar se eu vou dizer que está certo ou se está errado. Porque a expressão algébrica você representou corretamente, né? Mas você não usou as letras que eu pedi para você usar. Então, eu sempre fico nesse paradigma aí. Por isso que, às vezes, eu nem gosto de especificar o número que eu quero que você use. Porque se você entender o caráter algébrico, para mim já está valendo. Mas sempre tente fazer aquilo que é estritamente pedido. De novo aqui a palavra diferença. Ó. Diferença é o que mesmo? Subtração. Subtração de quem? Do dobro do número A e o quadrado do número M. Como é que fica? 2A 2A menos porque a diferença M a quarta M ao potência. quadrado. M ao quadrado, que é o quadrado. Tá bom? E por último, a diferença entre um número e sua terça parte. Você percebe que voltou de novo a um número genérico? Eu não estou dizendo que é o número A, ou B, ou C, ou H, ou W. Como é que eu faço isso aqui? Em homenagem a mim? Em homenagem a mim, gente. Vai ficar como? J J sobre 3. menos J sobre 3. Meninos, vocês entenderam isso? Tá tranquilo? Isso aí já é o início da álgebra. Tá Sim. tranquilo, gente? Professor, poderia ser, por exemplo, um número e sua terça parte, J menos 1/3 vezes J? Excelente! J menos 1/3 de J. Mesma coisa. Tá bom? Ok. Excelente. Certíssimo. Para finalizar a aula de hoje, eu sei que é rápido, porque a aula boa passa rápido mesmo. A gente vai fazer o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Professor, o Galvão não entendeu. Galvão não entendeu. Quem não entendeu? Galvão. Não entendeu o que, Galvão? Galvão? Eu preciso que você fale, porque eu não consigo visualizar o chat, tá? Se você não está podendo falar, você me chama no AVA depois. Galvão? Vou ter que avançar, viu? Você me chama no AVA lá. Vamos lá. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Anota aí no seu caderno. Valor numérico de uma expressão algébrica é o valor obtido após substituirmos os valores atribuídos às letras e efetuarmos os cálculos determinados. Valor numérico de uma expressão algébrica é o valor obtido após substituirmos, e eu escrevi errado aqui eu posso apagar, após substituirmos os valores atribuídos às letras e efetuarmos os cálculos determinados. Pense comigo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa expressão algébrica aqui, ó. 2A menos 4B. Eu quero o valor numérico dessa expressão algébrica, mas eu sei que A vale 3 e B vale 4. Tá vendo que é simples? Lembrando, quando eu falo 2A, eu estou falando do que de A? Dobro. Vai. O quê?
Dobro de A. Né? O dobro de A. Se é o dobro de A, significa que 2A é 2 vezes A. Ok? Se eu falo 4B, eu estou falando do que de B? O quádruplo. O quádruplo de B. Então, 4B é a mesma coisa de 4 vezes B. De modo geral, gente, se não tiver operação nenhuma entre um número e uma letra, a operação que está ali é uma multiplicação. Se não tiver nenhuma operação indicada entre um número e uma letra, a operação que está ali necessariamente é de uma multiplicação. Então, não junte as letras, por favor. 2A e A é 3, não vai ser 23. Vai ser 2 vezes 3. Alguma dúvida? Então, ó, 2 vezes, eu vou até colocar de outra cor, ó. 2 vezes 3 menos 4 vezes 4. Alguém entendeu aí? Alguém não entendeu o que eu fiz? Eu só substituí o A por 3, porque o A é 3, foi dito aqui, e o B eu substituí por 4. Ok? Porque o B é 4. Como é que vai ficar aqui, gente? 2 vezes 3, 6. Menos 4 vezes 4, 16. 16. Quanto é 6 menos 16? Menos 10. Menos 10. Então, o valor numérico de 2A menos 4B, quando A é 3 e B é 4, qual é o valor numérico disso? Menos 10. Alguma dúvida? Eu posso colocar assim, ó. X ao quadrado menos 2y mais 4. E eu sei que x é 2 e y é menos 1. Como é que eu faço aqui a conta? Quem é que eu vou levar ao quadrado? 2. O 2. 2 ao quadrado menos 2 vezes quem? Menos 1. Menos 1 mais 4. Percebe? Eu transformei uma expressão algébrica em uma expressão numérica, porque a partir do momento que eu substituo as letras pelos valores atribuídos, eu tenho uma expressão algébrica, tá bom? Então vai ficar como aqui? 2 ao quadrado é quanto? 4. 4. E aí, ó, menos com menos, mais, ok? Eu não sei porque eu botei o 4. Era só para colocar o mais. Eu estou multiplicando menos 2 com menos 1. Menos com menos é mais. 2 vezes 1. 2 vezes 1, a gente? 2. 2. Dois. Mais 4. Isso aqui dá quanto? 10. 10. Ok? Então, o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 2y mais 4, quando x é 2 e y é menos 1, é 10. Gente, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Pronto. Então, gente, a gente vai encerrar a aula de hoje. Vocês vão fazer a página, ó, página 113 e 114 do livro. Quem está sem livro, a página já está no AVA digitalizada. Tá? E a gente vai corrigir essa atividade na terça-feira. Ok, gente? Alguma dúvida? Professor, Oi. quem tem o livro pago vai ser qual página? Eu digo já já, depois eu boto lá no AVA, tá bom? Tá. Professor, só queria conversar com o senhor da Canguru.